O repórter Alan Garcia está lá e o governo acaba de iniciar a entrevista coletiva. Vamos acompanhar ao vivo o que é que muda no decreto. Tivemos redução do número de mortes. Isso é um dado importante, porque, por um lado, significa que o plano de distanciamento social controlado está sendo capaz de reduzir ao mesmo tempo a ocupação de leitos hospitalares, ainda não em grande escala essa redução, entretanto, há uma significativa redução de leitos clínicos e também, a nosso ver, da complexidade dos casos que estão em leitos de UTI no momento, mas nós estamos averiguando isso ainda detalhadamente. E há também uma redução no número de casos novos, o que nos indica que, no futuro próximo adiante, nós continuaremos a ter um distensionamento da capacidade hospitalar instalada. Por isso, nós resolvemos, primeiro, manter o decreto até o seu prazo final, por mais 7 dias, aproximadamente, conforme está publicado em Diário Oficial. Além disso, nós vamos promover 2 alterações. A primeira delas, nós vamos autorizar o funcionamento de restaurantes e bares até às 16 horas da tarde, fazendo um reinício gradual das atividades nesse segmento. E o Estado já estava com o funcionamento de academias em 30%. Nós vamos manter as academias funcionando em 30%, mas vamos permitir o retorno às atividades físicas em academias de pessoas com mais de 60 anos, desde que tenham tomado as 2 doses da vacina e tenham pelo menos 15 dias da segunda dose aplicada. Ou seja, isso vai garantir que as pessoas imunizadas possam voltar à prática desportiva nas academias. Todas as pessoas com mais de 60 anos que não tomaram a vacina seguem sem poder praticar atividade esportiva como prevenção, para que essas pessoas não adoeçam, não agravem e eventualmente não venham a morrer. De maneira que o decreto está mantido, a restrição do horário está mantida, os horários do comércio seguem os mesmos, aos finais de semana seguem as mesmas regras, mas nós vamos abrir durante a semana restaurantes e bares até às 16 horas, nesse primeiro momento, construindo um retorno gradual deste segmento, e vamos também autorizar o retorno às práticas esportivas às pessoas com mais de 60 anos que tenham tomado as 2 doses da vacina há pelo menos 15 dias. Então essas são as informações que eu tinha a colocar hoje. Hoje é um dia de revisita ao decreto. Nós vamos voltar na próxima semana para tratar do próprio decreto como um todo. Mas a boa notícia dessa semana, né, secretário, é que nós voltamos para a estabilidade. Estávamos em alta de mortes há 8 semanas consecutivas. E a estabilidade porque a queda significou uma queda inferior, por enquanto, a 15%. Mas já há queda do número de mortes, o que é bastante simbólico, bastante significativo. Eu vou passar aqui a palavra para o secretário Alexandre Aires para ele dar uma rápida palavra a respeito do panorama dessa última semana, e depois eu vou abrir para as perguntas da imprensa. Muito obrigado. Boa noite, governador, colegas secretários, imprensa em geral e população que está assistindo a gente em casa. Essa decisão, governador, tomada pelo governo de Alagoas hoje, ela é mais uma vez tomada com base na ciência. E a gente tem demonstrado para a nossa população que o nosso objetivo tem sido o único, que é um objetivo de salvar vidas. Isso com base em um trabalho coerente e com muita transparência. É assim que a gente tem tratado, e com muita responsabilidade, é assim que a gente tem tratado o enfrentamento à pandemia. Nós estamos com algumas discussões internas na Secretaria de Saúde para que a gente possa ampliar o número de leitos, para que a gente possa acelerar as vacinações ao lado dos municípios,
para que com isso a gente faça esse enfrentamento e continue nesse ritmo e com esses bons resultados que a gente vem apresentando aqui em Alagoas. Mas é muito importante, só para finalizar, governador, que a população entenda que essa decisão de hoje, ela não pode ser confundida com um relaxamento para que as pessoas deixem de usar máscaras e para que voltem a se aglomerar. A gente conseguiu conquistar esses bons resultados porque tivemos a participação da população alagoana. E agora aqui eu faço mais uma convocação para que o cidadão alagoano continue colaborando, para que Alagoas continue apresentando esses bons resultados. Muito obrigado, secretário Alexandre Aires. Eu queria dizer a todas as pessoas que nos assistem que amanhã nós faremos uma reunião com todos os prefeitos de Alagoas para tratar da intensificação de vacinação no estado. Além disso, o estado vai lançar uma campanha e vai também destinar 10 milhões de reais para aquisição de cestas básicas que serão distribuídas às pessoas que mais precisam nesse momento de pandemia da Covid-19. Eu quero também solicitar ao cidadão, de maneira geral, que siga colaborando com as medidas de distanciamento, sem aglomeração, lavando as mãos quantas vezes puder durante o dia, usando máscara toda vez que você sair de casa para se proteger e para proteger os outros. Só para lembrar que quando o cidadão usa máscara, ele mais protege o outro do que ele próprio. Por isso você precisa usar a sua e exigir que o seu interlocutor também use a máscara dele para estar mais protegido. Além disso, vale colocar que se 95% das pessoas usarem máscara, a gente tem um efeito parecido até com o efeito da vacinação. Ou seja, a máscara ajuda muito e usar máscara é fundamental nesse momento. De maneira que eu queria concluir dizendo que essa intervenção de hoje é breve, mas foi feita uma revisita em que a gente ativa novamente 2 segmentos econômicos, bares e restaurantes que estavam só no Pegue e Leve e no Delivery, agora vão continuar no Pegue e Leve, liberado até 21 horas, no Delivery até a hora que ele puder entregar e presencialmente com 50% de ocupação até às 16 horas, tá bom? Era isso que eu tinha a colocar e abro para as perguntas da imprensa. Certo, vamos começar com a pergunta do Carlos Robert, da TV Alagoana. Boa tarde, governador, secretários, colegas de imprensa. Governador, os shoppings, tem um dia na semana e finais de semana que eles estão fechados. Como funcionará a praça de alimentação nesses dias? Outra pergunta. Diante dessa estabilização ou queda nos números, como é que está a ocupação do hospital de campanha que o senhor reabriu na semana passada? O hospital de campanha chegou a receber já 40 pacientes, hoje teve algumas altas, diminuiu um pouco, mas ele está funcionando bem e inclusive já tivemos alguns pacientes que agravaram e depois tiveram alta e o hospital está sendo de muita valia. Nesse momento, ele está com 22 pessoas internadas, na última atualização que eu recebi, mas já chegamos a 40. Então é fundamental a gente ter um hospital de campanha para oferecer leito a quem precisa. E a praça de alimentação dos shoppings vão ter o mesmo horário de funcionamento dos restaurantes e também não vão funcionar durante os finais de semana pelo mesmo motivo. Pergunta agora do Alan José, da TV Alagoas. TV Pagre. Governador, durante esse final de semana do feriadão, vocês aproveitaram a sexta-feira para ampliar todo aquele contrato com algumas prefeituras que tentaram aí popular, que decano estadual. Amanhã, durante essa reunião, você pretende abordar esse assunto? E a segunda pergunta seria em relação à compra da vacina. Na última coleta do serviço já ia se reunir no dia seguinte para avaliar de quem vai dar essa compra. Nós já adquirimos a vacina, estamos esperando já a primeira entrega da vacina Sputnik. O pagamento só ocorre
no momento em que a vacina estiver embarcando da Rússia para cá, de maneira que nós já estamos nessa expectativa, já provisionamos os recursos necessários para isso. Com relação às prefeituras que descumpriram o decreto, eu queria primeiro agradecer a todas as instituições do Estado Democrático de Direito aqui, alagoanas, porque todas elas se mobilizaram muito rapidamente e tudo foi corrigido e esclarecido, de maneira que nós vamos seguir tendo diálogo máximo, conversando com os municípios, para que a gente encontre as saídas conjuntamente, né? E sempre a grande vantagem da democracia é que a democracia encontra os mecanismos para eventualmente corrigir excessos, falhas, tentativas de inovar sem que a lei permita. Por isso, tudo funcionou a contento. E amanhã eu vou tratar mesmo com os prefeitos de intensificação das vacinas. Inclusive, o Estado vai fazer um incentivo financeiro para ajudar os municípios mais carentes a promover a vacinação com mais agilidade. Pergunta agora do Aldo Garcia, TV Pode Falar. Nós estamos ao vivo aqui no Cidade Alerta e algumas pessoas nas nossas redes sociais estão querendo saber, reforçar então a informação de como funcionam os bares e restaurantes aos finais de semana. Eu vi aqui que não pode funcionar, mas por favor, reforça isso. Bares e restaurantes estiveram ao longo dos últimos dias fechados durante a semana e durante os finais de semana. Eles vão retornar durante a semana até às 16 horas. Aos finais de semana, nós manteremos o decreto como anteriormente, sem o funcionamento de bares e restaurantes e eventos por enquanto. Pergunta do Henrique Pereira, da Band. Boa noite, senhores. Eu acredito que seja o mesmo paralelo, mas para confirmar. Perfeito. Estamos acompanhando a entrevista coletiva com o governador Renan Filho. Então, duas mudanças essenciais do decreto. Então, não houve uma regressão de fase. Continuamos com o decreto da fase vermelha para todo o estado de Alagoas, mas com duas mudanças. A maior, é claro, é a autorização de bares e restaurantes em funcionarem durante a semana até às 4 da tarde. Era uma reivindicação, inclusive, da Abrazel, dos estabelecimentos, porque muitos trabalhadores que dependiam, por exemplo, para almoçar fora de casa, não estavam tendo onde comer, porque os bares e restaurantes, os restaurantes em si, não estavam possibilitando que as pessoas comessem dentro do restaurante por conta do decreto. Agora, há a possibilidade de esses restaurantes funcionarem no horário de almoço, inclusive até estendido às 4 da tarde. Os bares também podem funcionar, mas até esse horário e com 50% da capacidade, mas só de segunda a sexta. No sábado e domingo, esses estabelecimentos continuam fechados e funcionando apenas no sistema de pegue leve ou no sistema de delivery. O mesmo funciona para outros restaurantes e bares que funcionam, por exemplo, dentro de shoppings, Também era outra questão também. E a outra mudança é que as academias podem continuar funcionando com 30%, mas os idosos que haviam sido proibidos de funcionar, de utilizar a academia exatamente por conta do decreto, por estarem numa idade de risco, poderão utilizar desde que já tenham tomado as 2 doses da vacina. Então são 2 mudanças apenas, o decreto tem validade ainda até a semana que vem e você viu primeiro aqui no Cidade Alerta.